Bom dia. Sejam bem-vindos ao CEAF, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui com o nosso MP Talks, Estratégia e Projetos. Hoje um projeto muito interessante, capitaneado pelo nosso querido colega Luiz Augusto Gonçalves Costa e por esse evento que será mediado pela nossa colega, coordenadora do Escritório de Projetos, doutora Janine Soares. Esse evento vai compor uma trilha educacional que traz todos os projetos que têm sido e tem tido, né, doutora Janine, um relevante papel dentro do Ministério Público. Hoje, o MP Talks, Estratégia e Projetos, é o contraturno escolar, lapidando cidadãos. E está aqui o nosso querido colega, que eu vou chamar aqui de Guto, e a colega Janine, que vão trabalhar, nos contar um pouquinho, Janine, de como fazer esse projeto, de como se desenvolveu esse projeto e como é que vocês têm trabalhado essa questão dos projetos dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos uma ferramenta nova, Janine, aqui, que é a tradução simultânea. A gente tem desenvolvido essa ferramenta faz 15 dias, pedimos toda a compreensão aí dos colegas, porque ela é uma ferramenta em teste. Por isso nós precisamos, assim, falar com calma, e nós temos uma servidora que está nos auxiliando a testar essa ferramenta. Também queria dizer para os colegas que esse projeto aqui, hoje, MP Talks, de projetos, está no nosso YouTube. Então, a gente pede que todo mundo dê uma passadinha lá para conhecer essa trilha educacional aí. E também nós estamos desenvolvendo uma nova estratégia de comunicação, que é o CEAF MP Comunica. Nós mandamos um e-mail para todos os colegas, servidores, colaboradores, pedindo que vocês cliquem ali e digam se querem receber ali as nossas comunicações, só comunicações dos eventos, para acompanhar aí os cards, os links, aquele pedido que todo mundo faz, e agora quero assistir aí o MP Talks, aí, projetos, liga para a Janine, manda um WhatsApp para o Guto, não precisa mais. Se inscrever no WhatsApp MP CEAF Comunica, vai receber o horário que inicia, toda a nossa agenda diária, mensal, semanal, e até a gente está se preparando aí para uma agenda anual. Janine, seja muito bem-vinda. Guto, seja bem-vindo. Bom dia, então, colega Marta Beltrame, bom dia, colega Luiz Augusto, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço mais uma vez a colega Marta Beltrame pela oportunidade de trazer aqui a público o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Escritório de Projetos, que tem como objetivo principal divulgar projetos impactantes, importantes, que causem impacto lá na sociedade onde ele é realizado, especialmente projetos do interior do estado, onde acontecem coisas maravilhosas e que muitas vezes nós aqui não ficamos sabendo. Para quê? Para que a gente prestigie o colega que faz o projeto, mas que também, e principalmente, a gente fomente para que outros colegas possam fazer projetos semelhantes nas suas comarcas, e assim a gente possa alcançar o máximo de público com o nosso trabalho do Ministério Público. Então, hoje nós temos aqui, então, agradeço a colega, parabenizo, né, sem esquecer, parabenizo por essa nova ferramenta de inclusão, que é muito importante, né, inclusão cada vez mais é uma pauta importante, deveria ser corriqueira, mas não é. Então, parabéns pela iniciativa e vamos tentar nos adequar a essa nova ferramenta, né, colega? Bom, então, para começar o trabalho, eu apresento o colega que vai nos mostrar o projeto que ele desenvolveu na comarca de Vacaria. O projeto se chama Contraturno Escolar, Lapidando Cidadãos. O gerente e autor deste projeto é o colega Luiz Augusto Gonçalves Costa, que é promotor de justiça da Promotoria de Justiça Especializada de Vacaria. Ele fez a graduação em Direito na PUC, entrou no Ministério Público em 2002 como assessor jurídico e 2 anos depois se transformou em promotor de justiça
o que é um orgulho para nós, quando nossos assessores passam a ser colegas promotores, e ainda mais colegas do estilo do colega Luiz Augusto, que é uma pessoa que realmente faz muita diferença na instituição. Ele está há 17 anos na comarca de Vacaria. Isso até me causou um certo impacto já. Parece que ele entrou e ficou na mesma comarca desde o início, depois ele vai nos esclarecer esse amor por Vacaria. E lá em Vacaria ele é titular da Promotoria de Defesa Comunitária e é substituto há 8 anos na área da infância. Ele idealizou inúmeros projetos, ele é bastante conhecido no Ministério Público por ser um promotor de justiça que gosta e desenvolve projetos muito importantes, especialmente na área da infância e juventude, mas também nas áreas do meio ambiente, defesa do patrimônio público, na área do idoso, da proteção do idoso. Ele já liderou também várias iniciativas com a comunidade para construir edifícios modelos, como o Moderno Asilo Sustentável. Olha aí a pauta da sustentabilidade. O Luiz Augusto está em Vacaria, mas ele está conectado com a ONU, né, na pauta da sustentabilidade. E também o Lar Condomínio, inovador para as crianças acolhidas. Então, eu passo desde já a palavra ao colega Luiz Augusto Gonçalves Costa, para que nos conte sobre esse projeto Lapidando Cidadãos e esclareça também a sua trajetória aí na comarca de Vacaria e essa vocação aí para construir projetos, para que a gente se inspire nele e consiga também desenvolver trabalhos parecidos. Joia, bom dia a todos. Bom dia, Janine, bom dia, Marta. É um prazer estar conversando com vocês e conversando com todo mundo que está nos assistindo hoje aqui, nos ouvindo, né? E falar um pouco sobre projetos, especificamente sobre contraturno escolar, sobre o Lapidando Cidadãos. Para mim é um grande prazer, né? Como a gente estava falando antes ali, praticamente a gente quando vai falar sobre o projeto, a gente ajuda bastante a gente até ver como é que está e para onde vai, né? Os projetos e dá até novas ideias para outros projetos, né? E como você falou no começo ali, eu já estou eu errei o currículo aí, né? Não é 17 anos, é 18 já, né? Ou esse currículo foi feito no ano passado e eu mandei, mas era 18, já está com 18 anos da comarca, estou aqui desde 2004, né? E foi a minha primeira vinda, vim designado para cá e acabei ficando exatamente, você falou a palavra certa, por amor, né? Amor à esposa, hoje a família toda que está aqui, então a gente acabou ficando, mas também amor à cidade, às pessoas, né? Então também é isso um fator que me levou a fazer diversos projetos, não? São mais de 20 projetos aqui na cidade ao longo desses 18 anos, né? Então a gente já conhece o caminho de fazer projetos e os projetos são quase como é que eu vou dizer assim, um agradecimento à comunidade que me acolheu, né? E a gente fazer algo a mais do que o nosso dia a dia processual, né? Como vocês conhecem bem ali. E quando a gente vai cada vez ficando mais uma cidade, mais vontade dá para a gente fazer por aquela comunidade. Então é por isso tantos projetos, né? E tantas, como é que eu digo assim, retribuições à cidade que me acolheu. Eu sou natural de Dom Pedrito, né? Bem longe. Quando eu escolhi Vacaria, a minha mãe disse assim, bom, mas eu olhei no mapa e a cidade mais longe de Dom Pedrito não gosta de Dom Pedrito. Eu falei, não, mas era que tinha para aquela ocasião, né? Então, mas aí que depois que acabei vindo, acabei ficando e pensei, cada vez que eu penso em sair daqui, eu vejo projetos e me renovo nos projetos e acabo ficando, né? A gente se apega muito, né? Então, agora... falei um pouquinho aí sobre essa introdução, né? O que é o Luiz Augusto. Estou 18 anos trabalhando na infância, então eu trabalho com infância e juventude, e isso aí é que leva a gente... E a infância é a área, acho que mais, que eu digo assim, fácil, ou que mais clama por projetos, né? Então, eu tenho projetos no meio ambiente, no idoso, e em outras áreas, consumidor, mas eu acredito que a infância é a que mais clama e a que mais nos dá ideias, né? Que mais vem para a gente ideias para fazer projetos. Então, é onde a área que eu tenho mais projetos é a área da infância e juventude. E como eu falei, nesses 18 anos eu estou ligado à infância e juventude aqui em Vacaria, e é por isso que surgem
essas ideias, né? E também porque a gente vai ficando, uma coisa que eu acho legal antes de entrar no tema do contraturno, né? Como a gente vai ficando na cidade, as pessoas vão nos conhecendo mais e a gente conhecendo mais as pessoas. Para a gente realizar um projeto, a gente não está sozinho, a gente nunca está sozinho, vai fazer um projeto, né? Eu só penso no projeto, mas como a gente vai caminhando, a gente vai encontrando pessoas, né? A gente vai, a comunidade, eu vou conhecendo toda a comunidade e sabendo e conhecendo, e também as pessoas me trazendo ideias, e esse laço de confiança nessas pessoas e essas pessoas em mim, a gente vai criando, saindo do papel, né? Aquele um sonho que se sonha sozinho fica no sonho, né? Mas quando se sonha com outras pessoas em conjunto, a gente consegue tirar para fora, botar na realidade. Então, é bem isso que acontece aqui. Ao longo dos anos, então, a gente foi conhecendo praticamente toda a cidade, né? E a gente vai, então, as pessoas me trazem as ideias, ou eu passo as ideias para elas, e a gente, juntos, a gente sai do papel e bota na realidade. Então, por isso, eu acho que também esse monte de projetos, e foi assim com o Lapidando Cidadãos, foi assim com os projetos de contraturno escolar, que a gente, então, vai falar no dia de hoje, né, Janine? Sim. Tu tens uma rede já, né? Formada para criar os teus projetos. Isso é muito importante, né? Primeira coisa é ter uma rede, né, para trabalhar junto. E isso não é uma coisa fácil, não. Isso é um talento, né? Também um aprendizado, fazer uma rede de trabalho, trabalhar com outras instituições, com outras pessoas, descentralizar, né? A tal da atuação transversal, né? Tão bonita na teoria, mas na prática ela é super difícil. Então, assim, o fato de tu já possuir uma rede e essa experiência de trabalhar em rede e de forma transversal até com outras instituições e com outras pessoas, já é um primeiro ponto, assim, a ser destacado, né? Esse para mim acho que é vital, né? A gente ter mais pessoas para dividir esses sonhos e os sonhos, sair do sonho para o campo da realidade, né? E foi assim com todos os projetos, né? Então, até porque, né, a minha ideia, né, sempre é assim, a gente pensa junto, a gente bota em prática junto, mas você sabe que a gente, e aí chega um determinado ponto que eu tento sempre desmamar, como eu digo, aquele projeto de mim, né, e deixar com aquelas pessoas seguirem à frente. E assim que aconteceu com os outros 19 projetos que a gente tem, a gente leva até um ponto, uns passa mais de ano, né, até ele criar força, né, e depois ele continua sozinho, né. A gente tem aqui, só para citar alguns antes de eu entrar no tema, né, a gente tem o CDDICA aqui, que é uma ONG que faz os trabalhos de execução de medidas socioeducativas, que a gente ajudou a criar, ajudou a fazer todo o projeto. O estacionamento rotativo social, que é onde já empregou ao longo desses 15 anos de existência o estacionamento rotativo social, mais de 2 mil adolescentes, né, que já passaram pelo seu primeiro emprego ali. Isso aí, para mim, é um dos mais importantes, né, que dão essa oportunidade de trabalho, e eles ficam na rua com o estacionamento rotativo, eles ficam na vitrine para serem contratados para outras empresas e assim conseguirem já o seu segundo emprego e uma carreira. Então, tem diversos projetos nessa área que a gente fica um tempo, né, até ele ganhar força, substância, que eu digo assim, e aí depois a gente sai e já pensa no próximo projeto, né? E o contraturno escolar sempre foi uma ideia que eu tive que, desde 2012, 13, que eu comecei a fazer uma pergunta, sabe, Janine, para os adolescentes que eu ouvia aqui, que eu conversava com eles nas audiências de apresentação. Que são as audiências quando os adolescentes cometem um ato infracional, né? E eles vêm conversar com a gente tenta chegar num acordo e a gente passar algumas diretrizes, alguns encaminhamentos para eles. E eu comecei a fazer uma pergunta logo no começo, antes nem falava sobre o fato que o adolescente teria cometido, mas eu perguntava o que ele queria da vida, né? O que ele pensava da vida, o que ele estava estudando, não estava, e como é que ele se via no futuro, né? E tristemente eu comecei a ouvir diversos adolescentes me falando que eles não tinham esperança nenhuma no futuro. Essa palavra, falta de esperança, começava a me doer muito, porque não era um ou dois que falava isso, né? Eu fazia 10 audiências por semana, e dessas 10, 4 ou 5, quando eu perguntava isso, tinha praticamente a mesma linha, né, de que eles não se viam
nem se sabe o que ia acontecer com eles, não tinham alguma perspectiva de futuro do que eles queriam ser, do que eles se viam, do que eles se imaginavam, e sempre me chamava a atenção, então, essa falta de esperança de uma vida melhor, de uma vida diferente, de sonhos, e isso, para mim, quando a pessoa chega nesse ponto, e eu estava vendo isso em adolescentes, e não só de classe baixa, de todas as classes, né, classe baixa, média, alta, que a gente nota infracional, eu digo, é bem democrático, porque ele comete os fatos na adolescência, são praticados por todas as classes, né, sociais que a gente recebe aqui, seja por direção, dirigir o carro sem carteira, seja briga na escola, então a gente consegue pegar bastante adolescentes. E eu via essa resposta, né, que me doía bastante. E eu falei, por exemplo, que sem essa perspectiva de futuro, a gente tem cidadãos desmotivados e que vai dar muitos problemas à sociedade e a ele, né? Essa falta de esperança, para mim, é a que mais pode causar mal a uma pessoa, né? Ela não conseguir se ver no fim do túnel. Tu sabe, Luiz Augusto, a propósito disso, essa capacidade de projetar o futuro, isso é uma capacidade cognitiva, né? Isso é um desenvolvimento psicológico que os adolescentes precisam ter desde a infância, né? E a gente constata muitas vezes que esses adolescentes infratores e que estão, né, num caminho de dificuldade, eles têm essa dificuldade cognitiva de pensar o futuro, de se imaginar lá para frente, de planejar e eles vivem o presente, né? O tal do presenteísmo. Então, isso eu também observei, eu fiz uma dissertação de mestrado que eu abordei esse tema e entrevistei vários adolescentes infratores também, e eles não conseguiam pensar o futuro, eles vivem o presente. E o fato de viver o presente com tanta intensidade prejudica a questão de permanecerem na escola, né? E também faz com que eles busquem aquele prazer incessante, momentâneo, e que leva eles, muitas vezes, a praticarem atos infracionais para terem os objetos que desejam, para poderem praticar os atos que desejam naquele momento, não conseguem frear o seu desejo e projetar aquele desejo para ser construído no futuro, né? Isso é muito importante, isso que tu está colocando. Exato, e isso aí nos motivou, sabe, a pensar em fazer algo diferente. E ali lá por 2015, 2016, né, como eu falei, encontrei pessoas e uma entidade que já faziam um trabalho ao longo dos anos, de décadas aqui, né, e estava sob nova presidência, e eles trabalhavam no contraturno escolar, né, eles trabalhavam com o projeto Florescer, começou ali em Caxias do Sul, das empresas Randon, e eles já trabalhavam aqui com 60 crianças e adolescentes no contraturno escolar. E eu, juntando a isso, eu querendo apoiar aquele projeto, né, eu fui na entidade, conversamos lá, e eu queria apoiar e tentar buscar crescer, né, o projeto que já era muito bom, né, era muito bom. E junto a isso, conversando, eu vi que o tênis, né, agora eu vou entrar um pouquinho já no assunto do Lapidando, o tênis me ajudou muito na minha infância, né? Ele passa muitos valores, passa muito sobre inteligência emocional, que hoje, para mim, é um dos fatores diferenciados, que diferenciam as pessoas, os adultos, que eu digo assim, aqueles que têm melhor inteligência emocional, conseguem melhores resultados na sua vida, seja amorosa, profissional, etc. E o tênis trabalha muito com as emoções, né? E na quadra, né? Então, legal. A gente levou essa proposta, né? E eu, como tendo esse, esse know-how da infância e vendo tudo que o tênis me passou, a gente começou conversando lá se eu podia começar um projeto junto com eles lá para essas 60, 70 crianças que tinham lá, com o tênis, mais uma atividade esportiva. Porque agora, falando um pouquinho antes ali, porque eu sempre pensei no contraturno escolar, porque o contraturno, ele ocupa a criança ou adolescente com algumas atividades extras, e essas atividades extras, elas não são
ficar sentado numa cadeira, né, como atividade escolar normal, né? Ela interage melhor com a criança, seja mesmo tendo as aulas de idiomas que tem, de informática, mas principalmente das esportivas e culturais, que também fazem parte do currículo do contraturno escolar, eles ajudam muito depois a outra parte do conhecimento, né? Que a gente chama até, o contraturno escolar vai muito forte na educação integral da criança, né? É uma parte, a escola é um conhecimento, né? A parte do conhecimento que é transmitida. E quando se tem o contraturno escolar junto para essa criança, para esse adolescente, a gente consegue chegar a uma educação integral, né? Seja ela de valores, seja ela física, seja ela emocional, consegue passar tudo isso para a criança, para o adolescente, e quando ele vai depois para o banco escolar, né? Para a banco escolar, para a sua classe escolar lá, ele está tranquilo para receber o conhecimento também. Então, eles fazem a junção. E eu acreditava muito nisso no trabalho de contraturno escolar. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para o público entender bem o projeto. Então, teu parceiro do projeto foi? É a entidade AMA, Associação de Meninos e Meninas Assistidos de Vacaria. A primeira pessoa que era presidente na época lá, Jaime Perim, né, que pode estar nos escutando aqui agora. Uma associação privada, então. Uma associação sem fins lucrativos, isso. Ela que já existia o contraturno escolar, que a gente procurou elas para aumentar e levar junto a ideia do projeto Tênis, né? É importante a gente falar isso, né? Porque a gente dá também visibilidade a esses trabalhos que são desenvolvidos pela sociedade civil, né? Isso, e lá há muitos trabalhos da sociedade civil organizada em prol, né, da responsabilidade social, do exercício da responsabilidade social. E então, quando o Ministério Público encontra esse caminho, essa ponte, e dá o seu apoio, a sociedade civil organizada consegue também crescer mais, porque o Ministério Público dá seu carimbo, né, de legitimidade. E a responsabilidade social, nós sabemos que não é só do poder público, nem do Ministério Público, é de todos, né, inclusive da sociedade civil, que se organiza muitas vezes em formas de associação, né? Então, eu queria parabenizar, então, já, se estiverem nos ouvindo, essa associação por estar exercendo esse trabalho em Vacaria e te parabenizar por ter feito essa ponte, né, indo ao encontro da sociedade civil, né? Isso, tem mais de 50 anos essa entidade, né? Ela trabalhava antes de 2001 com abrigamento de crianças, né? Ela é uma sociedade que se criou em 1969, se eu não estou enganado, eu posso errar no ano ali, né? E ela é bem legal porque ela foi criada, ela tem uma história muito legal, que ela foi criada por diversos líderes religiosos de diversas religiões, né? Católica, evangélica, espírita, luterana. Então, ela é bem legal porque ela teve uma diversidade. Desde o começo, ela teve uma diversidade religiosa que foi quando foi criada, né? E até hoje, essa é a diretoria formada ainda também por pessoas de diversos ramos da sociedade e também diversos ramos da sociedade religiosa. Isso eu acho bem legal, né? Que é uma sociedade, então, é uma associação bastante espiritualizada, né? E não religiosa, mas espiritualizada por unir bastante essa parte aí de diversas religiões aqui da cidade. Então, a gente, quando procurou eles, né, eles já tinham esse projeto, já estavam com Florescer, e a gente queria levar esse suporte a mais para eles, como você falou. E é exatamente isso que eu vou contar agora a partir da frente, que você adiantou no assunto ali. O apoio do Ministério Público, né, e o crescimento que eu vou contar para vocês um pouquinho nesses 5, 6 anos que a gente tem de união, né, entre Ministério Público e entidade e unindo o poder público e empresas privadas. Então, lá, em 2016, a gente procurou, conversou e ajustou, então, para ser um anexo, um a mais ao projeto do contraturno escolar O Lapidando Cidadãos, né, que ia levar, então, a prática esportiva, né, do tênis, né, porque eu falei que é um esporte individual que transmite diversos valores, trabalha integralmente a criança de uma forma lúdica, né, brincando dentro da quadra, competindo, né, jogando,
e desenvolvendo tanto a parte física, emocional, intelectual, né? Como eu presenciei isso na minha infância, na minha adolescência, eu queria passar isso, era mais até uma coisa... E esse é um projeto muito pessoal meu, né? Porque eu digo assim, acho que é por isso que eu não consegui desmamar dele ainda. Estou há 5, 6 anos e não consegui tirar dele, porque ele serviu na minha infância para a minha vida adulta, e eu queria passar isso para que outras crianças tivessem essa oportunidade também, né? Então, por isso que ele é um projeto porque eu tenho todo um carinho por ele. E quando a gente começou lá em 2016, a gente começou então com essas aulas de tênis, né, para as crianças do projeto do contraturno escolar. Logo em 2017, teve um incêndio, vou contar essa partezinha porque ela é um propulsor ao projeto Lapidando Cidadãos. Teve um incêndio no asilo aqui de Vacaria, em que infelizmente faleceu 2 idosas, que era o asilo que funcionava uma outra entidade aqui, que é a Associação Santa Isabel, uma entidade sem fins lucrativos também, que era né, o asilo funcionava ali, e ele queimou, né? E a gente foi chamado para direcionar ali a comissão, a emergência, né, da diretoria, etc. Então, a gente tomou a frente ali do gabinete de crise, e junto com o pessoal daqui, da cidade que eu conhecia, né, a gente formou esse gabinete e foi atrás tanto de colocar os idosos em casas, uma casa provisória, né, emergencial, mas também trabalhar na reconstrução do asilo. E essa reconstrução do asilo é que, eu digo, me abriu os olhos e os caminhos na busca das leis de incentivo fiscal, né? E aí fui atrás, porque as pessoas podem doar 1% do seu imposto de renda, as empresas podem doar pro fundo idoso. Então, isso foi muito legal, porque praticamente em 3 meses depois do incêndio, a gente conseguiu mais de 1,5 milhão, 1,8 milhão para a reconstrução do asilo, e mais da metade dos recursos via lei de incentivo fiscal. Vendo isso e aprendendo o caminho, né, de como é que você fazia, eu falei assim, mas tem o esporte também, né, que dava 1% aí, que é o mesmo ali. E a partir, sabendo dessa lei agora, sabendo os caminhos, conheci diversas empresas com esse espírito social, né, que passaram recursos, conheci bastante pessoas também que passaram recursos para o idoso, para a reconstrução. A gente levou essas pessoas, levou essas empresas a fazer também essas destinações na parte do esporte e na parte do fundo da criança. E a partir de 2007 começou então o projeto a aumentar muito, né? Então nós tínhamos, como eu falei, começou com 60, 70 e era essa a nossa ideia, já foi para 120, 200, 250, aumentando muito os recursos, né? E aí a partir daquilo ali a gente começou a trabalhar tanto dentro da entidade como fora da entidade, e foi um boom, foi uma virada de chave aquele acontecimento, aquele caminho que se abriu via as leis de incentivos. A captação de recursos, então, foi via leis de incentivo para o projeto. Isso. Começou, né, de forma dos nossos famosos acordos, né, que a gente faz acordos com empresas, etc. Que como era para 60, 70 crianças, eles já tinham uma destinação, eles já tinham recursos que a Prefeitura Municipal de Vacaria também, que apoiou desde o começo, apoia o AMA desde sempre, e naquela época lá, a gente só ia fazer uma junção de colocar aulas de tênis junto com aquele projeto deles, para aquelas 60, 70 crianças. A partir, então, das leis de incentivos, que a gente conseguiu agregar mais recursos, aí ele começou a se expandir. Aí o projeto, já no próprio AMA, já foi feito salas novas, 2018 já começou com mais de 200 crianças, 300, 400 em 2018, aí sim vindo todos os recursos de leis de incentivo. Então, para se manter um projeto, até bom para falar para as pessoas que estão entusiasmadas e querem fazer projetos, né, na área sociais, assim, tem que ter várias fontes de financiamento, a gente não ficar atrelado a uma só, né? Porque pode dar errado, é que nem um agricultor, quando vai fazer uma cultura, aquele que trabalha só com uma cultura só, pode dar problema aquele ano, né? Ou chove ou faz sol demais, faz seca, etc.
dá problema, mas de vez em quando, se ele tem mais de uma cultura, sobrevive, né? E passa aquele ano. Então, o que eu sempre penso assim, que tem que ter diversas fontes de financiamento, tem que ter as leis de incentivo, tem que ter patrocínios diretos, que é muito importante, que não se consegue entrar todas as despesas serem custeadas pelas leis de incentivo, né? Tem que ter apoio do poder público diretamente, como tem aqui. Então, doações da sociedade de forma, digo assim, mensal, seja com 10, 20 reais, qualquer valor, unindo todo mundo, é muito importante. Então, todas as fontes, quanto mais fontes de financiamento diversificadas, melhor para manter o projeto. Acho que isso é um ponto que nós temos que ressaltar, né? É muito importante o Ministério Público compreender a forma como pode ser feita a captação de recursos, né? E apoiar para que as entidades consigam captar mais recursos, porque muitas vezes há o desconhecimento de que via fundo da criança, fundo do idoso, ou leis de incentivo à cultura, ao esporte, nós podemos obter um recurso das empresas, da sociedade, para que vá para os projetos, né? Nós vamos fazer vou dar um spoiler aqui agora, que nós vamos fazer um MP Talk só sobre isso, captação de recursos, e o Luiz Augusto vai passar um pouco mais a expertise dele sobre isso, porque realmente é muito importante, e não é tão difícil como parece, né? E as pessoas estão dispostas, muitas vezes, a doar, mas elas não sabem como, e também elas têm muito medo. No Brasil, a gente fala muito em corrupção, a gente tem muito medo de fazer doações no Brasil. A presença do Ministério Público faz essa diferença também. E quando o Ministério Público está junto, ele dá essa legitimidade, dá esse selo, né, de legalidade para a instituição e até faz com que facilite a doação, a captação de recursos. Mas, assim, então, só para dizer que realmente tu trabalha com captação de recursos, a gente já conversou sobre isso é muito importante, e nós precisamos também divulgar mais essas possibilidades para os colegas e para as empresas também, para a sociedade, né? Exato. Então, hoje em dia, depois de 2017, 2018, depois que o pessoal botou o projeto em prática, né, a rodar, e novas ideias, eles foram agregando coisas ao projeto, como fazer outros núcleos, trazer professores capacitados, evoluir o projeto. Eu, como promotor de justiça e Ministério Público, o meu papel hoje e há alguns anos é exatamente isso que você falou, Janine. Levar a confiança, né? Levar a confiança daquela empresa que quer destinar seus recursos, ela conhecer o projeto. Então, eu sou quase o garoto propaganda, né, do projeto, para ela ter a confiança que ela pode colocar seu recurso, aonde colocar, como colocar, né, e ver o resultado, né? Então, essa é a ponte, né, que o Ministério Público, e eu falei, esse é um trabalho hoje eu faço isso, mas eu faço porque é o Ministério Público, né, construído ao longo de décadas pelos colegas, essa confiança que a sociedade tem nessa instituição. Então, eu uso, né, para o bom, né, uso essa confiança, essa construção que houve de todos os colegas ao longo dos anos do Ministério Público, para fazer o bem, para dar essa confiança a quem pode destinar e a quem quer receber e dar o resultado final lá na ponta, né? Aquelas crianças vulneráveis, as crianças em geral, mas transformar aquele recurso que a empresa pode dar, ou as pessoas físicas podem dar, num resultado produtivo para a sociedade. E essa ponte quem faz hoje em dia sou eu, né? Que eu faço, e eu acho que é isso que o Ministério Público pode fazer, né? Em muitas outras cidades, em muitas outras situações. A gente, ao longo desses anos, a gente foi conhecendo diversas entidades sem fins lucrativos. Em Porto Alegre, eu conheci diversas, e de vez em quando elas precisam desse apoio, né? O poder público, o que eu digo, o poder municipal, né, fica longe delas, não dá um apoio. Quem sabe o Ministério Público conseguiu unir essas duas pontes entre a sociedade civil organizada, as instituições, e levar essa confiança ao poder público para passar recursos, até porque muitas vezes, e a prefeitura daqui municipal de Vacaria, já ao longo dos anos, em troca administração, passa administração, ela tem essa confiança e essa visão de que o trabalho de contraturno escolar, quando é executado por entidades terceirizadas, não pela própria prefeitura, sai muito menos custoso para ela, né? E ela só faz a destinação do recurso, cobra a prestação de contas, né? Vai fundo nisso aí,
e ela tem um retorno muito maior, né, para ela e para a sociedade que ela entende, a um preço muito mais barato do que ela fosse executar. Sabe que saiu uma pesquisa agora recentemente do FONIF que diz que a cada R$1 doado, né, a cada R$1 que é doado cedido ao voluntariado, ele reverte para a sociedade em R$10. Então, 10 vezes mais. Né? E esse Ministério Público que tu está falando é o Ministério Público do futuro, né? É uma nova cara para o Ministério Público. A gente não vai abandonar nunca o nosso viés de trabalhar na segurança pública, de trabalhar na repressão, que é o nosso espelho, né? Pelo qual nós somos mais conhecidos pela sociedade. Mas nós também temos esse Ministério Público que é a cara do Luiz Augusto, que é o Ministério Público da prevenção, que é o Ministério Público próximo da sociedade, que é o Ministério Público fazendo projetos, atuando na ponta da prevenção, né? Ao invés de trabalhar só na repressão, e olha que tu falou no início, né? Que isso começou com os adolescentes, quando tu começou a ouvir os adolescentes nas audiências de apresentação por prática de ato infracional. Então, tu estava numa postura socioeducativa, para não dizer repressão, né? Porque eram adolescentes. Mas tu, com esse olhar teu, tu trouxe isso para uma ponta da prevenção, porque com o tênis tu está prevenindo que eles cheguem lá na sala do promotor por terem praticado um ato infracional, né? Exato. Então, esse Ministério Público é o que nós estamos querendo mostrar para a sociedade, né? Estamos querendo fomentar projetos para essa aproximação, para esse trabalho conjunto mesmo com a sociedade, para impactar positivamente aquelas pessoas que realmente precisam de nós, né? E, Janine, aproveitando uma pergunta que fazem para mim alguns empresários, né, quando a gente está sentado conversando, eles me perguntam, né, o que você ganha com isso, né? O que eu, né? Uma pergunta que alguns já fizeram para mim. E aí eu brinco com eles assim, eu ganho menos trabalho. Enquanto eu estou trabalhando aqui, vai surgir bem menos trabalho para mim lá na ponta, e aquele trabalho lá na ponta, eu estou só enxugando o gelo. Quando chega o adolescente para mim, que praticamente eu não tenho muito... Ele já cometeu o ato infracional, de vez em quando pode ser até um homicídio, que a gente não tem nem como reverter a situação anterior, né? E dele, né? Então, é fato consumado. Então, o que eu ganho, eu falei assim, o que eu ganho eu tenho menos trabalho no futuro, eu falei para ele. E um trabalho, se eu tiver... eu tenho mais trabalho agora, mais trabalho, mas é um trabalho que, eu digo assim, que dá prazer, não é aquele trabalho que tu tá lá no final da ponta, que de vez em quando prazer nenhum, né? E é um trabalho mais de resultado, e resultado concreto que a gente leva para a sociedade. É isso que eu acredito. E a gente ainda está muito, né? Agora você falou assim que é um Ministério Público do futuro. A gente está muito ainda apegado aos nossos processos, à nossa parte física, embora agora bastante virtual tudo, mas a gente tem ainda, e eu brinco até promotores novos que entram, né, e passam aqui pela cidade, porque eu estou 18 anos, e é uma cidade que vem um promotor sempre novos para cá com 5, 6 anos de carreira, ou 3 anos de carreira, e é engraçado que eles chegam com a mentalidade do Ministério Público antigo, né, e aí encontram eu aqui com outro tipo de Ministério Público. E até um dia eles estava até falando, né, com um colega, né, que ele doeu, ele falou uma palavra que me incomodou ali, um colega de Porto Alegre, que falou assim, mas esses teus projetinhos, tu gasta muito tempo. Quando ele falou projetinhos, eu fiquei louco com ele, né? Digo assim, aí eu falei, esse projetinho é muito mais resultado do que ficar numa audiência civil, fazendo um acordo entre um casal para a separação de bens, né? Eu fiz uma comparação agora, tem muito mais resultados para a comunidade. Eu acho que a gente tem que ainda mudar bastante dentro do Ministério Público mesmo, ainda essa visão da gente trabalhar mais no coletivo, trabalhar mais na prevenção, né? E não deixar, claro, né? E tem pessoas, como eu falei, com perfis e outras pessoas com outros perfis. Isso aí também, eu digo assim, tem pessoas com perfil de júri, perfil do embate, e necessitamos dessas pessoas. O Ministério Público, como eu falei, ele é tão grande que ele acomoda diversos perfis. A gente só tem que saber colocar esses perfis, né? E as pessoas mesmo saberem qual é o seu perfil para dar o máximo que pode essa instituição dar à sociedade. É assim que eu penso. Meu perfil é esse, né? E eu vou dizer que eu fui criando esse perfil. Também a gente não nasce com um perfil... esse teu perfil, né? A gente não nasce, porque a gente vai moldando ao longo da vida. Eu me lembro de jeitinho quando eu estava fazendo concurso para o Ministério Público, eu tinha passado para delegado, para juiz e para promotor, e quando estava na entrevista com a procuradora,
a procuradora me falou, eu vi que você está passando para 3 concursos, qual que tu vai escolher, né, se tu for final? Aí eu falei, pai, eu sinceramente não sei, o primeiro que eu passar eu vou assumir. Eu falei para ela, não sei. E ela me respondeu assim, para mim, assim, exato, a gente não nasce promotor, não nasce juiz, não nasce delegado, né? A gente vai indo conforme vai a carruagem vai indo, né? Vai acomodando a gente vai indo. Eu fui o primeiro concurso que terminou, foi o de promotor, assim, fiquei, e hoje estou aqui, digo assim, e é engraçado, né, que hoje, que é de 18 anos para trás, eu não conseguia me ver como delegado, não conseguia hoje me ver como juiz, porque eu sou dessa proatividade que eu não tinha 18 anos atrás. Eu ganhei nos 3, 4 anos do Ministério Público, ali vendo outros colegas muito proativos. Eu tenho uma pessoa muito querida que ano passado, ano retrasado, eu ganhei um prêmio com o nome dele, que é o promotor falecido Miguel Velasquez, e a gente se inspirava muito nele, e a gente consegue ver essa proatividade do Ministério Público, e ainda não está em todo o Ministério Público, né? Disso aí, eu falei, nunca vai estar, mas pelo menos cada parte, como eu respeito muito a parte essa do júri, das outras linhas do Ministério Público, eles também respeitarem a nossa, e a gente vai conseguir, então, levar um bom produto, um bom resultado final à sociedade, que é isso que ela precisa. Mas, voltando, né? Eu ia te perguntar, quantas crianças e adolescentes vocês têm agora no projeto? E são 2 perguntas, deixa eu fazer. E a outra é feito algum acompanhamento com relação ao aproveitamento escolar dessas crianças e adolescentes? Existe um vínculo entre a questão da escola e do projeto? Exato, tem um vínculo. Primeiro fazendo essa pergunta. Atualmente, o último relatório que eu recebo todo mês um relatório deles, são 795 crianças que estão participando do projeto Lapidando Cidadãos, sendo que 120 são em Caxias do Sul, no núcleo de Caxias do Sul, que se trabalha lá junto com o Projeto Florescer lá em Caxias e junto com o Clube Recreio Cruzeiro. Então, hoje em dia estão atendidos 795, 6 ali, que agora não lembro, mas é quase 800. E a tendência é que o ano que vem chegue a 1.000. Né? Essa é a busca do número mágico de 1.000 crianças atendidas. Então, o vínculo é muito forte entre a escola e o projeto. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe que é tão forte esse vínculo que ele não é forte. Agora eu vou explicar o porquê. Toda criança que está no projeto é quase chovendo molhado, que tu vai ver que ela tem um ótimo rendimento escolar, né? Ou de bom a ótimo. Quando a gente vai ver os resultados, dificilmente tu vai encontrar nessas 700 crianças alguma fora, que eu digo assim, que esteja com algum problema na aula, ou não ir na escola, ou baixo rendimento escolar. É impressionante como a atividade cultural, esportiva, esse contraturno escolar influencia na escola. Isso aí a gente tem os feedbacks das diretoras de escolas que trabalham então com essas crianças aí. Então, isso, para nós, de vez em quando, é quase chovendo molhado. Você vai ver, procurar lá, vai vir uma resposta positiva em 99% dos casos, né? Então, mas esse vínculo é feito até porque quando se faz esses projetos de lei de incentivo, esse educacional que eu falei, via do esporte, via do imposto de renda, o governo federal, uma das diretrizes deles é ver esses dados, né? E então, todo ano é compilado e enviado como prestação de contas, além da prestação de contas financeira, a prestação de contas total, né? O total que eu digo, tanto educacional, como é que está na escola, é um dos índices marcadores que a gente tem que mostrar, o projeto tem que mostrar ao governo federal. E todos eles sempre subindo, né? Que eu digo assim, tanto em presença como em rendimento, etc. Sempre mostra uma grande suba das crianças que estão praticando, bem acima do nível do restantes que, infelizmente, ainda não estão no contraturno escolar. Então, isso é mostrado todo o ano, né? Para o governo federal, esses índices aí, tanto financeiro como também, né, essa parte educacional. Então, isso é legal de fazer esses feedbacks, né? A prestação de contas serve para isso também, né? Ver como é que está o projeto, como é que está indo, né? Como é que está crescendo. Então, é realizado isso. E outra coisa, essas crianças e esses adolescentes, como eles chegam no projeto? E se tem algum custo para eles participar do projeto? Bom, vou dizer, o projeto trabalha
Jane, com uma ideia que a gente chama de uma palavra que eu levo muito para a equipe que trabalha na executariedade do projeto, né? Que se chama equidade. A gente dá a cada um o que precisa, certo? O projeto em si, para todo mundo, ele é aberto para todo mundo, né? Hoje em dia tem fila de espera, né? Tem uma fila de espera ali de 50, 70 crianças querendo entrar no projeto. A fila até já teve maior, a gente tenta, me falam da fila de espera, eu vou atrás de recursos, né? Para a gente tentar bancar todas as crianças que estão na fila de espera. Acredito que se tivesse mais, ia ter mais fila de espera, ia ter mais crianças também, mas a gente, né, vai indo num limite, né? Eu falei, o limite é o recurso financeiro, infelizmente é assim que funciona, né? Até para atender com qualidade as crianças que estão dentro do projeto, não desanimá-las, né? E dar esperança dela num futuro melhor. Então, se trabalha bem nessa equação. E o que eu estava falando ali, então tem essa fila de espera, e a gente, eu não sei, agora me perdi na segunda pergunta. A equidade, só falando. A equidade. Então, dá a cada um que precisa. Então, se atende dentro do projeto hoje das 795 crianças, em torno de 500 são vulneráveis. Vulneráveis que a gente chama as crianças que estão em algum tipo de programa social do governo, né? E elas estão no cadastro único do governo ali. Então, é dado um atendimento integral a ela. Integral, que eu digo assim, é dado o contraturno todos os dias, né? O contraturno escolar, aula de informática, de valores, reforço escolar, enfim, né? Além da prática do tênis. Então, é dado tudo isso a essas crianças, porque elas precisam de mais. Mas também tem os alunos de escolas públicas que não precisam de tanto assim, né? E é dado o projeto, dado os professores, dado o material, custeado, se eles já estão na equipe de competição do projeto, que tem também um braço do projeto que se chama Lapidando Tenistas, aqueles que se puxam mais no tênis, querem mais no tênis, já estão evoluídos no tênis, tem a equipe do projeto que aí viaja, né? Então eles participam dali, e aí é dado tudo para todas essas ferramentas, tudo o que precisa para participar de competições, tudo que precisa. E também tem, né, e aí que eu quero chegar, um ponto diferente do projeto social, também tem os alunos das escolas particulares, que participam junto, que recebem camiseta, porque todo mundo igual dentro da quadra, né, e eles recebem o que precisam ali. A gente não dá raquete, porque aí já tem uma condição mais favorável de vida, né? Então a gente dá o que eles precisam para se igualar também. Então eles terem essa igualdade. O mundo ali fora pode ser diferente para eles, mas o mundo dentro da quadra, dentro do projeto, é tudo igual, né? Essa é a nossa visão, e essa mescla é tão legal, essa mescla de realidades, né? Que um ensina o outro, que um passa valores, passa dificuldades, passa esperança também ao outro que ele não tem. Então, essa mescla do projeto social também é muito importante e faz crescer. Além disso, dessa equidade, nós temos diversas crianças participando tanto do abrigo, da acolhidas, né, que nós temos o abrigo aqui, elas participam do projeto também e fazem essa interação com as crianças outras. Também crianças especiais, né? A gente tem bastante crianças com deficiências que participam do projeto, e ali elas se encontram, né? Desde autistas, com deficiências físicas, etc. Elas se encontram todas e a gente dá tudo que cada um precisa da maneira que precisa. Então, o projeto trabalha muito com essa parte forte da equidade. Para aquele que precisa de tudo, desde a alimentação diária se é dado, lanche, alimentação, etc. Aquele também que não precisa todo esse apoio da entidade, ele vai lá e participar do projeto também junto com os outros. É um atendimento multidisciplinar, então, praticamente. Aqueles que precisam, um atendimento multidisciplinar, né? Nossa, então, maravilhoso esse projeto. Geral, né? Informática, e como eu falei, educação financeira também tem no contraturno escolar, e trabalha tem mais de 2, 3 psicólogos que trabalham com as crianças também que precisam, a gente vê e faz um trabalho geral também, assistentes sociais, né? Então tem toda essa mescla de profissionais. Hoje tem mais de 30, eu não sei agora o número exato de profissionais que trabalham no projeto, mas eu sei que são mais de 30, né? Quase chegando a 40 profissionais para atender todo esse público que estão ali e atender, como eu falei, atender bem, né?
A gente tem que ter essa qualidade. E como eu falei, o custo não é alto, né? Eu vou até falar aqui, tem uma grande patrocinadora do projeto hoje, que é a Caixa Federal, né? A Caixa Federal patrocina, já vem há 3 anos acompanhando o projeto, né? Aumentando até, e ela fala para a gente aqui, quando ela diz, não, o projeto está cuidando de vocês é muito legal, porque o custo que vocês apresentam, o projeto apresenta para nós aqui, é muito menor que outros que a gente vê, consegue fazer uma otimização do recurso. Isso é bem legal, porque até isso é um ponto positivo para se buscar outros patrocinadores, né? Assim como o governo do estado, né? Eu tenho colegas, né? Procuradores gerais, o Fabiano Dalazen, o Marcelo Dornelles, outros colegas que, de vez em quando, no final do ano, eu ligo para eles, podia conversar com aquela empresa que eu sei que você conversa, que você conhece, né? Apoiar o projeto aqui, eles estão sempre de braços abertos aí, quando a gente pede esse apoio, né? Porque sabe que, e essa confiança isso é muito, muito legal, né? E eles fazem essa ligação, né? Então, essas pontes que a gente chama, eu falei, e eles também estão incumbidos dessa ligação da sociedade, do empresariado com os projetos sociais. Então, a gente está tentando levar isso a mais colegas para fortalecer esse vínculo, né? E a gente vê essas empresas participando, né? A Corsã, uma empresa que está também desde o início do projeto, a Vinícola Campestre. Eu gosto de falar porque, desculpa, eu tenho que falar porque eles estão empresas Randon, né? Então, eles são grandes apoiadores do projeto e fazem ele existir, né? Então, isso é muito legal, né? E a gente tem que dar essa até visibilidade para eles e tem até a equipe de marketing hoje dentro do projeto, né? Assessoria de imprensa, tudo para levar para fora todas as iniciativas, tudo que o projeto faz, exatamente para dar, como eu falei, essa contraprestação, né, à sociedade, mas também às empresas que está sendo realizado, né? E a gente vê muito feedbacks positivos, que eu digo, o melhor feedback que eu tenho, claro, é das crianças. E quando a gente chega lá no projeto, tá todo mundo rindo, tá muito feliz, para mim é o melhor feedback que a gente está no caminho certo. Mas também dos pais, né? Eu tenho muito feedback dos pais que é bem impressionante, né? Que eu vejo, assim, que eu tive pais me falando assim, hoje em dia eu tive que estudar sobre tênis porque meu filho chega em casa e quer conversar comigo e é um vínculo que a gente se criou agora, é o tênis. A gente não conversava antes, porque a gente começa a adolescência, o pai e o adolescente ficam mais distantes, e agora ele quer conversar comigo de tênis. Então, eu tenho que assistir tênis, eu tenho que estudar sobre tênis, então é a maneira que a gente tem de conversar, né? E nos reaproximou. Né? O impacto, né, do projeto ele vai muito mais além do que essas 800 crianças, né? Porque cada criança dessas participa de um grupo, de uma família, tem outros amigos, tem irmãos, né? Então, realmente, o impacto social de um projeto como esse teu, e super importante isso, esse que tu colocou, de ter a participação de crianças de escola pública com crianças de escola privada, porque antigamente era muito comum, né? Existia mais essa interlocução entre escolas públicas e escolas privadas, e cada vez mais a sociedade foi se fechando em pequenos, né, muros, entre muros, né? E essa interlocução é muito engrandecedora para os dois lados. Realmente, as crianças de escola privada também precisam conhecer a realidade das escolas públicas e trocar informação e conhecimento e experiência. As crianças das escolas públicas têm muito a ensinar também para as das escolas privadas, né? As empresas têm muito a aprender conosco e nós temos muito a aprender com as empresas. Vai derrubando tabus, né? Vai derrubando preconceitos, que os empresários só querem produzir dinheiro e não fazem responsabilidade social, ou que o Ministério Público só quer prender e não quer ajudar a sociedade, ou que as crianças da escola particular não podem ser amigas da escola pública. Ou seja, tu vai em todos os segmentos, tu vai quebrando essas amarras, né, esses muros, e vai estabelecendo essa conexão. Isso é muito importante para a sociedade, né? E é com essa ideia, assim, com essa ideologia que a gente está fazendo esse MP-Talks de projetos para mostrar esse Ministério Público, né? Agora entrou a doutora Caroline Vaz aqui, que nos cumprimentou. Foi a ideia dela colocar um promotor, que no momento sou eu, para coordenar esse escritório de projetos, justamente para que a gente possa dar visibilidade a esses projetos. E essa visibilidade é para mostrar a importância desse trabalho que é feito e o impacto. Não é um projetinho. Esse projetinho alcança milhares. Os indicadores do alcance desse projeto,
eu acho que tu não é capaz de absorver, porque ele vai muito além do número de alunos e mesmo do número de famílias, porque tem aqueles que crescem e têm outros relacionamentos e vão para o trabalho deles, levando, né, a experiência que tiveram. Então, realmente, esse projeto é um exemplo de projeto e é um exemplo de atuação resolutiva, desburocratizada, a próxima da sociedade, que é o que esse Ministério Público, com essa cara da prevenção e da resolutividade, está buscando, né? Eu acho que teu projeto, assim, os teus projetos, porque esse é apenas um, né? É um exemplo muito importante do que nós estamos buscando, né? Então, nossa, sociedade, parabéns, realmente é muito importante esse projeto, é muito bonito, é emocionante, e a gratificação que tu deve ter em relação a esse trabalho realmente é algo invejável, assim, né? Porque a felicidade de ver as pessoas felizes é muito maior, né, do que a felicidade de fazer uma repressão, né? Eu também tenho esse perfil parecido com o teu, sou suspeita para falar. É importante a repressão, sim, claro, mas a felicidade da prevenção, ela é inestimável, né? Isso. E até falando um pouco, para nós estamos indo para o finalzinho já do nosso bate-papo, né? Uma das coisas diferenciadas do projeto social, diferente de outros projetos sociais que a gente buscou, né? É começar cedo com crianças. Então, as crianças começam com 4 anos no projeto. Então, tem diversas crianças lá com 4, 5, 6 anos. E com isso, Janine, a gente sabe que para se tornar um esportista profissional tem que começar cedo. Então, o que a gente via muito em alguns projetos é que eles começavam com 9, 10, 11, 12 anos, e ali, para ser esportista, por incrível que pareça, é tarde, né? Tem que começar antes, até porque hoje em dia as crianças estão muito fechadas, né? Fechadas, que eu digo, dentro de casas. Não é mais aquela livres, né? Então, celulares. Isso. Aí eu comecei a ver, logo quando começou o projeto, era a partir dos 7, 8 anos. E um professor chegou para mim e falou assim, olha, nós temos que começar mais cedo o projeto. Porque eu estou pegando crianças aqui com 8 anos que eles não conseguem correr em linha reta, né? Eles não estão com a mobilidade legal. Então, se a gente começasse antes, seria melhor, porque aí eu começo a estimular desde 4, 5, 6, 7 anos a interação, saber correr, saber... porque isso estava faltando. Então, o projeto passou para ser a partir de 4 anos de idade. E com isso a gente consegue, então, formatar e fazer com que crianças podem dar esperança, né? Para essas crianças se tornarem grandes esportistas. Agora mesmo, nesse exato momento aqui que nós estamos conversando, eu tenho 2 garotos lá, eu digo porque como falei, o pai do projeto é pai dos garotos também. A gente tem 2 garotos em Uberlândia, lá em Minas Gerais, jogando a final de torneios nacionais, né? Um na categoria 10 anos e outro na categoria 16 anos. Participam de torneios, e se é comum isso? É comum, né? Então, e aí eu falei, e o tênis, tipo assim, se começar trabalhando cedo com crianças, e ele ficar desde cedo começar no tênis e seguir, ele vai ser um grande tenista, ele vai ser um grande jogador, e vai ter aqueles valores bem dentro de si que o tênis passa. Então, por isso a necessidade de começar bem cedo, e pode ser que ele venha a ser profissional ou não, né? E o tênis, ele te dá muito leque, né, de atividades que pode ser feita dentro do tênis, né? Hoje em dia, o esporte nos Estados Unidos é muito valorizado, extremamente valorizado, diferente de nós aqui ainda que estamos engatinhando nisso. Aqui no Brasil, o tênis ele é um esporte elitizado a princípio, né? Nós temos sempre essa ideia de ele ser um esporte mais da elite. Então, também está né? Mas você sabia, Janine, que o tênis é o esporte individual mais praticado no mundo? Então, olha só. E o esporte individual transmite muito mais valores que o esporte coletivo. O esporte coletivo transmite seus valores, mas o individual transmite mais valores para a vida, que eu digo assim, né? Mais porque ele faz você crescer, né? Dentro desse... E os Estados Unidos valoriza tanto o esporte que ele dá bolsas de estudos. Então, muitas crianças no Brasil hoje, adolescentes no Brasil hoje, estão saindo para os Estados Unidos com bolsas até de 100% de gratuidade nas escolas, nas universidades americanas, porque eles são ótimos esportistas. Os Estados Unidos paga para eles irem competir e estudar na sua universidade e fazer essa faculdade lá totalmente gratuita.
Então, esse é um outro caminho que nós também, dentro do projeto, coloca aos adolescentes a sua esperança de um futuro até numa escola americana, se ele tem um grande desenvolvimento. Mas também como professor, como monitor, etc. Então, até dentro do tênis também tem vários leques a seguir. E esses garotos que já competem, hoje a equipe de competição, a equipe de competição já está com 50 crianças, são da equipe de competição dos 800, né? Os outros fazem as aulas sociais, que eu digo, mas esses já competem, né? Já vão de ônibus, tem que sair um ônibus de Vacaria para levar a um torneio, fazem uma festa, é bem legal essa saída deles. Aí eles trazem essa vivência de outras cidades, de torneios, para esses que ficaram, entusiasma esses a praticarem melhor, ainda quererem mais do tênis. Então, esse é uma bola de neve. Então, a gente tenta buscar, né, como Ministério Público, ser essa legitimidade que você falou entre a sociedade em geral para o projeto, para a entidade, para a gente ter esses resultados. Eu sempre brinco com o pessoal que eu falo assim, enquanto a gente tiver bambu, a gente dá flechada. Então, quando tiver recursos, vai aumentando, né? A gente não sabe qual é o tamanho que vai chegar o projeto, mas enquanto tiver essa capacidade das empresas, tiver esse recurso financeiro, o apoio do poder público, eu falei assim, eu tenho que falar também da Prefeitura Municipal de Vacaria, né, que dá todo esse apoio, o governo do estado, dá todo um apoio também, o governo federal, e a sociedade geral, os governos dão, a sociedade dá, o empresariado dá, só tem a crescer cada vez mais. E eu acho que eu falei assim, principalmente, tem como fazer isso em outras cidades, tem como fazer isso com outras entidades, elas precisam de apoio. Eu conheço diversas entidades em diversos municípios que elas precisam desse apoio para chegar a aumentar a sua interação com a sociedade, aumentar o apoio que ele dá à sociedade em geral. Bom, Luiz Augusto, parabéns aqui. O chat tem diversas manifestações aí, tanto internas como do público externo, cumprimentando a Promotoria de Vacaria, em teu nome, pelo trabalho que tu tem desenvolvido, um trabalho realmente, aqui, eu acho que a Caroline Vaz, aqui, subdegestão, trouxe inovador, surpreendente mesmo, que é pegar uma paixão que muitos de nós têm, que é o esporte, e fazer dela um link educacional. Hoje, isso aconteceu em algumas escolas, principalmente nas privadas, que é a questão do novo currículo do ensino médio, e alguns pais estranharam, pela primeira vez o esporte vem como uma das matérias para o contraturno escolar, porque realmente isso é uma tendência contemporânea de fazer do esporte uma cadeira da escola, porque ela realmente educa e cria valores como que tu disseste aqui, da cooperação, da união, do saber trabalhar em equipe, que são fatores muito importantes para socializar essas crianças e esses adolescentes para a vida no futuro, além de ser muito saudável. Isso. Janine, eu queria, então, assim, para as palavras finais, convidar o Luiz Augusto e tu para fazerem aqui o fechamento desse evento aqui, que também compartilhou. Eu já fiz um agradecimento no chat, porque ouvindo vocês dois aqui, a Janine no escritório de projeto, ensinando ou estimulando os colegas a trabalharem por projetos, isso é muito importante, que é o que ela me diz aqui, o sair da caixa, o trabalhar em outro formato. Também tu trouxe para nós aqui, fora daquele trabalho que tu tem muito competente, dedicado na promotoria, é um trabalho de aproximação e resolutividade. Então, eu queria tuas palavras finais aí, principalmente de estímulo aos colegas para que trabalhem e desenvolvam seus projetos. E repliquem esse teu aí, que é muito, muito inovador e incrível mesmo. É isso que eu tento, mas você sabe, Marta, que muitos colegas me ligaram já aos longos dos anos aí, me pedindo informações do projeto, Bagé, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, foi diversos colegas já me ligaram pedindo informações, né? E eu falei assim, olha, não precisa ser igual, mas alguma coisa de contraturno escolar ou atividade esportiva, procure, né, a sociedade aí da cidade, da comarca, para apoiar você. Se for atrás, já tem gente trabalhando com alguma coisa parecida com isso, e se juntar, se aliar
fazer crescer. Foi assim que eu fiz e passo esse know-how, né, para os colegas que querem, fico sempre aberto a explicar mais a fundo aí quando precisarem. Mas também queria agradecer a minha equipe aqui de trabalho que eu tenho aqui. Eu tô há tanto tempo substituindo a promotoria que eu digo que é minha, né? Que é a promotoria da infância, ela é substituta minha, só que não substituta já faz 10 anos que eu estou substituindo. E a equipe é grande aqui, então eu trabalho com diversas pessoas e eles me dão um apoio tremendo dentro da promotoria, até para a gente conseguir fazer o extra, né? Que a gente chama isso de extra, né? A gente tem que ter um interno muito forte, muito bom e compreender que isso é necessário. E a minha equipe é que me corre daqui de dentro do prédio para fazer um trabalho extra, né? Eles me correm, aqui deixa com a gente, vai para lá que você precisa mais de você lá do que aqui. Então, eles me dão todo esse suporte aqui dentro do Ministério Público para fazer isso. Então, isso é muito legal, porque eles também são da cidade, né? Eles sabem quase todos os trabalhos aqui, que são quase todos naturais aqui de Vacaria mesmo, e eles entendem todo esse planejamento e compram a ideia toda, né? Da necessidade desses projetos. Então, um agradecimento especial a eles. E a gente vai seguir, né, trabalhando. Agradeço, né, em projetos, agradeço ao Ministério Público, como eu falei, todos os colegas de décadas que fortaleceram essa instituição para chegar a esse ponto, a esse nível, essa credibilidade que tem com as empresas, com o empresariado, com a sociedade em geral, para que a gente faça essa mudança de paradigmas aí, como vocês falaram, nós falamos no decorrer toda essa conversa aí, graças a isso. E agradeço aí, Janine, por ter me convidado, o pessoal ter me convidado para a gente passar um pouquinho do projeto. E quando eu converso, é exatamente para isso, é para estimular outros a fazer igual, né? E eu até brinco, a fazer melhor também, né? A fazer melhor, porque eu não tenho problema nenhum, né, de fazer melhor. Quero muito a competição, eu sou competitivo, e até vai estimular eu a querer crescer mais com outros projetos. Então, essa é uma coisa, a ideia legal, que eu digo, não olhando mal porque o outro deseja do mal para o outro. Não, eu desejo muito bem com o outro, porque eu sei que aquele outro vai fazer me estimular a ser uma pessoa melhor, a fazer algo melhor. Então, eu quero muito que outros façam, que outros tenham outras ideias parecidas, seja ou diferentes, mas trabalhem essa parte de contraturno escolar. Eu acho vital para a educação integral do ser humano, e até o nome quando a gente escolheu é Lapidando Cidadãos, para a gente lapidar as nossas crianças, a terem um futuro, a serem cidadãos completos. A gente tem que trabalhar forte no contraturno escolar e passar essa educação integral, né? Tanto de valores como a parte esportiva, a parte cultural também, que o projeto trabalha bastante, com teatro, com música, com dança, é vital para o crescimento do cidadão e a formação integral do cidadão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao colega Luiz Augusto pela disponibilidade em vir aqui nos ensinar um pouco e dividir conosco o seu conhecimento, o seu trabalho, esse projeto maravilhoso. Então, obrigada mesmo, de coração, e parabéns, porque realmente o trabalho é lindo, é um trabalho muito impactante e nós ficamos emocionados de assistir, né, e de ouvir as tuas palavras e de ver nos teus olhos aqui, mesmo que seja online, está fazendo isso com amor e com alegria, porque é tão importante, né? A gente fazer o que gosta e ainda ajudar os outros e ser feliz. Então, eu parabenizo o Luiz Augusto, parabenizo o nome dele, toda a equipe que contribui, que trabalha com ele lá na comarca de Vacaria, e quero parabenizar também a AMA, que é a associação que trabalha com ele nesse projeto, e todas as pessoas que doaram, o município, o poder público, a sociedade civil, alguns que escreveram aqui no chat, parabenizando o colega, que também são pessoas que merecem o nosso parabéns e a nossa gratidão. Então, parabenizo e agradeço a todos que fazem parte desse projeto e que inspire, né? Sonho que ele inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Agradeço também a colega Marta por nos abrir esse espaço mais uma vez, para estarmos aqui falando de projetos, falando desse Ministério Público resolutivo, desse Ministério Público da prevenção e desse Ministério Público que ajuda e tem o desejo de ajudar a construir um mundo melhor para todos. Muito obrigada. Vamos encerrar, então. Infelizmente, aqui ficamos com um gostinho de quero mais aqui. No chat nós temos os contatos tanto do Luiz Augusto como do Escritório de Projetos, através da Janine, para que a gente possa replicar essa ideia, não só internamente, mas também estimulando aí vários participantes que estão nos acompanhando pelo YouTube, para que possam procurar os promotores nas suas comarcas e fazer essa rede que tão bem
o Luiz Augusto tem construído, não só com esse projeto, mas com os diversos projetos que a gente conhece e já presenciou o desenvolvimento ou visitou lá na comarca de Vacaria. Então, convidamos todos a procurar o Ministério Público para fazer essas parcerias, essa rede. Também convidamos aqui todos os, nesse momento é um convite interno ainda, todos os membros, servidores, estagiários, colaboradores que participem da rede de divulgação interna do Ministério Público, que é o Comunica. Nós mandamos um e-mail com um link, pedimos que cada um clique ali, coloque seu nome, sua lotação e diga que quer participar da lista. É uma lista só de transmissão, porque a gente percebe hoje, né, Luiz Augusto, que com o número de atribuições que a gente tem no dia a dia, né, Janine? Então, ali é só para receber os cards com os links, aquele aviso que a gente fez hoje aí, ó, tá na hora, é 10 horas, vai começar. Então, assim, é uma maneira da gente ir até os colegas, até todas as equipes do Ministério Público, e para que todos possam participar dos nossos eventos. Também esses eventos vão ser parte de uma trilha educacional que a gente está iniciando aqui, e de programas educacionais, porque é muito importante também, Luiz Augusto, hoje faz parte do caderno de promoções das nossas equipes participar, ter a sua participação em programas educacionais. Então, assim, é importante que a gente monte essa rede educacional aí, questões extremamente, não só doutrinárias, mas práticas, né? Porque isso faz muito a cara do nosso Ministério Público, resolutivo, prático, e querendo cada vez mais estar resolvendo os conflitos, os problemas da nossa sociedade, com questões bem práticas, bem importantes e bem resolutivas. Aguardo vocês nos próximos eventos. Um abração, Luiz Augusto, e mais uma vez um parabéns nosso de coração, da equipe toda do CEAF, por esse brilhante trabalho que a Janine tem desenvolvido no escritório do Projetos e tu na nossa promotoria querida e especializada de Vacaria.